prazer a todos. Meu nome é André. Vamos ter um papo sobre direito administrativo para esse nosso concurso da Câmara. Concurso aí que saiu ontem, salvo melhor juízo, o manual do candidato, que definiu que a prova de técnico legislativo será no turno da tarde. Definiu que a prova de técnico legislativo vai ser das 3h15, das 15h15 às 20h15 do dia 18 de fevereiro, um horário maravilhoso para quem dorme muito, um horário não tão bom para quem acorda cedo e vai ficar a manhã inteira ansioso, vai comer igual um desesperado e talvez tenha problemas na hora da prova. Então, já comece a se preparar para o domingo de prova, uma vez que a sua prova vai ser num horário bem anormal. Outro dado interessante é que no sábado anterior muda o horário de verão. Sábado, dia 17 para o dia 18, o horário de verão volta ao normal. Então, também façam a preparação para isso. No mais, a prova de vocês está aí bem tranquila. 20 de português, 10 de direito, 20 de lógica. E o conteúdo de direito é bem fácil, bem pequeno. Para quem fez outros concursos, TRF, TJ, o conteúdo de direito é muito menor. Em relação ao direito administrativo, no que se refere às 10 questões de direito, eu acredito que 6, 7 no máximo, sejam as questões de ADM. Então, eu sugiro que estudem bastante o tema. Estarei à disposição de todos para toda e qualquer dúvida. É um tema razoavelmente complexo, mas eu já sugiro a todos um raciocínio bem tranquilo. Por exemplo, como é que vocês vieram para cá? Agora, senhorita, veio para cá como? De ônibus. A senhorita se valeu de um serviço público. Alguém veio de carro? Vindo de carro, provavelmente passou por sinais. Então, vocês se valeram de uma atividade de polícia da administração. O direito administrativo está no dia a dia de vocês. O fornecimento de energia elétrica que vocês recebem em casa é direito administrativo. Então, se você quer compreender o direito administrativo, compreenda a sua vida dentro da sociedade. Direito administrativo nada mais é do que o direito mais real que você sente na vida coletiva. Você não vive direito mais completo, mais intenso na sua vida, senão o direito administrativo. Então, percebam as coisas, percebam os noticiários, percebam os informativos, seja de rede televisiva, seja de jornal impresso. Direito administrativo está no dia a dia. Se compreenderem assim, pode ser que fique mais fácil. Pode ser que a análise do tema fique mais palpável. E é o que eu sugiro. Porque, obviamente, nós vamos ter muitas coisas para memorizar. Muitas coisas. E a memorização, obviamente, decorre de muita leitura, repetição, estudo, leitura, repetição, estudo, leitura, repetição. Isso só para exemplificar. Então, se puderem deduzir, se puderem compreender os institutos, fica tudo muito mais fácil ou menos complicado. Beleza? Muito bem. Meu nome é André. Você vai me encontrar por aí. E o por aí significa rede social. E você me encontrando por aí, pode bater papo comigo, pode tirar dúvida comigo em qualquer rede social, ou vai achar André Maia, ou vai achar professor André Maia. Falar de direito administrativo é falar de administração pública. Então vamos fazer aqui uma pequena introdução à administração pública para que a gente compreenda o direito administrativo como um todo. E estas noções iniciais são muito importantes para tudo que eu vou falar ao longo de nossa conversa. Introdução à administração pública. Aqui alguns colegas professores vão falar
sobre direito constitucional. Não sei quem é que está com vocês no direito constitucional, pode ser o professor Tiago, pode ser o professor Geraldo, pode ser o professor XYZ. E vocês vão ver que há uma conexão muito grande do constitucional com o administrativo. Eu costumo dizer que o administrativo é o constitucional aplicado no mundo real. E a administração pública é um capítulo que está dentro do nosso texto constitucional. Então, a compreensão disso aqui é muito importante, obviamente, para todo o direito público, já que a nossa disciplina na prova é noções de direito público. Direito administrativo é a ciência, é o ramo do direito que estuda a administração pública. Mas para falar de direito administrativo, aqui eu não sei como é que está o nível de cada um, já que o nosso cargo é de nível médio, não sei a formação de vocês. Mas direito é uma ciência que tem por objetivo regular a vida na sociedade. Nós vivemos em grupos, vivemos de forma associada. E será que em um grupo social as pessoas por si sós resolvem os seus problemas? Sim ou não? Não. Logo, é necessário alguém em uma posição superior que tenha o poder de comandar, organizar os que aqui estão. Este alguém em posição superior é o Estado de Direito. É o império das leis. É alguém que comanda editando leis, administrando, julgando eventuais conflitos, acima de todos. É o Estado propriamente dito. Só que o Estado se vale do direito. Repito, direito é uma ciência que tem por objetivo regular a vida em sociedade. Quando eu falo de direito, eu falo desta ciência. E o direito traz para nós um monte de leis, de normas, de princípios. Então, no dia a dia, ainda que não sejamos formados em direito, tenhamos uma outra formação, seja de nível superior ou ainda só de nível médio, nós vamos nos valer do direito. Vou processar você. Por quê? Porque você me ofendeu. Você vai se valer de mecanismos do direito, porque é a lei que rege os processos, é a lei que rege o seu direito, é a lei quem diz que o outro não pode violar o seu direito. Então, o direito é uma ciência que regula a vida em sociedade. O direito, academicamente, ele se separou em direito público e, academicamente, entenda, para fins de compreensão, para fins de estudo, e direito privado. Direito público é a área do direito, é o ramo do direito em que o Estado, aquele que cuida de toda a sociedade, o Estado tem interesse predominante. Direito público é o ramo do direito, é a área do direito em que há um predominante interesse do Estado. Predominante interesse do Estado. Entendamos o Estado como a sociedade em geral. Então, o interesse maior não é meu, André. Não é de uma associação, de uma entidade. O interesse maior é da coletividade. E aqui nós temos o direito constitucional, o direito administrativo, o direito processual, o direito penal, o direito tributário e vários outros. Dentro do direito público, há várias pequenas subdivisões. Nós, no nosso programa, estamos estudando isto aqui. Isto aqui. Então, a gente tem que perceber que tudo que vai ser falado
por mim, pelo Tiago, tem pertinência temática com o direito público, com o interesse do Estado. Interesse do Estado em fazer o melhor para a coletividade. Sempre assim. Diferentemente do direito público, surge no nosso estudo o tal do direito privado. E o direito privado é aquele que rege a relação entre partes, particulares. A relação que há entre mim e você é uma relação regida pelo direito privado. Contratos civis, contratos comerciais, relações de condomínio, eu moro num prédio, contrato de aluguel, contrato de prestação de serviço, contrato de casamento, relações do direito privado. É uma relação em que há um predominante interesse do particular. É óbvio que o Estado vai ficar atento a isso aqui. Mas nem sempre o Estado tem a ver com isso aqui. O Estado vai acompanhar, vai fiscalizar, vai controlar, usualmente quando ele for chamado ou quando ele for obrigado a participar dessa relação. No mais, no contrato de prestação de serviços firmado entre você e o curso aprovarem, o Estado está fora. A não ser que, eventualmente, haja um conflito aqui e vamos precisar do Estado para resolver o conflito de interesses. Então, nós nos situamos no estudo do administrativo e do constitucional dentro do direito público. Perfeito? Compreensão essencial. Ótimo, estou dentro do direito público, relações em que o Estado tem interesse predominante e nós nos inserimos neste mundo chamado Estado. Para falar de Estado, eu vou lembrar a vocês que nós vivemos em um determinado território e dentro deste território há pessoas que vivem e convivem harmonicamente. Pessoas que vivem e convivem harmonicamente sob o controle deste Estado. O controle deste, aqui eu vou chamar de governo, que usualmente a gente fala. Estado e governo que estão sobre nós. Estão sobre nós ordenando a nossa vida, delimitando o nosso âmbito de atuação, dizendo quais são os nossos limites, quais são as regras de conduta aqui dentro, o que nós podemos ou não podemos fazer. O Estado vai organizar a vida na sociedade. Hoje nós temos um governo, amanhã teremos outro governo e depois teremos outro governo. E governo é quem vai gerir os interesses do Estado para um grupo social chamado povo. E este povo vai viver em um dado território. Discussões à parte, toda a atividade estatal tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser dos governantes? Atender a coletividade. Ah, eu votei no A, no B e no C. B foi tirado, C entrou, só tem ladrão. Não importa a sua opinião ou a minha. Importa que eles estão ali, acreditemos ou não, sempre fazendo o que há de melhor para nós. O papel do Estado, a finalidade do Estado é atuar em favor da coletividade, é atuar visando ao bem comum, é atuar buscando o interesse público. E os autores, os doutrinadores, os explicadores dizem que aqui nós temos o tal do governo soberano ou soberania
entre outros nomes que podem existir. Percebamos então que eu coloquei para vocês uma apresentação gráfica do que vem a ser o Estado, conforme parcela de nossa doutrina, e aqui uma parcela significativa, à luz do professor Dalmo de Abreu Dallari, em que Estado é um conjunto de 4 elementos: governo soberano, povo, território e as finalidades públicas, o bem comum e o interesse público. Isto tudo aqui é o Estado. E dentro deste Estado surge a nossa administração pública. A administração pública é uma parte do Estado. Estes aqui são, então, elementos do Estado, elementos constitutivos do Estado. Alguns vão dizer para vocês que o bem comum não é elemento do Estado, porque o Estado não pode ter fim em si mesmo. Respeito, honro a opinião, mas discordo, e a doutrina dominante também. Outros vão dizer que, como elemento do Estado, também tem a ordem jurídica, como o professor Hans Kelsen. Eu concordo com este posicionamento, posicionamento do professor Márcio Luiz de Oliveira, até porque o Estado só funciona sob o império, sob o domínio das leis. Então, a ordem jurídica é quem regula tudo isso aqui, mas, se eventualmente isto for questionado em prova, os elementos constitutivos do Estado, Estado em que nós vivemos, são estes. Elementos constitutivos do Estado, em que aparece aqui, como eu disse, a administração pública. A administração pública, reparemos que o nome ele é bem adequado ao que está aqui, porque o que significa administrar? O que significa administrar? Eu aceito sugestões. Meu nobre amigo, o que significa administrar? Você está com que material aí? Nenhum? Caderno? Caneta? Papel, caderno, caneta. E foi você quem trouxe. Você que arrumou isso na mochila. Então, em relação aos seus bens, você está cuidando deles? Você está gerindo, administrando os seus bens. A ideia de administrar é fazer a gestão, a ordenação, a organização de alguma coisa. A administração pública é uma parte do Estado que administra aquilo que pertence ao público, aquilo que pertence ao povo. Então, a administração pública é uma parte do Estado, a administração pública é uma parcela estatal, uma parte do Estado que visa executar os seus ideais. É uma parte do Estado que tem por objetivo aplicar tudo aquilo que foi idealizado pelo Estado. E o Estado idealiza o quê? Por exemplo, nos últimos governos que nós tivemos, o que o Estado planejou? Alô? Tudo bem? Que dia é hoje, hein? Estamos em que mês? Para fevereiro falta muito ou pouco? Muito pouco. Então, deem sinal de vida. O governo, ou os últimos governos,
idealizaram o que para a sociedade? Exemplo qualquer, não importa se foi Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Collor, Itamar, não importa quem foi. Eu só quero um exemplo de um planejamento governamental. Nada. Pela resposta eles não fizeram nada, não planejaram nada, eu também concordo com isso. Né? Também concordo, mas concretamente. Bolsa Família. Bolsa Família, um planejamento feito pelo Fernando Henrique, que começou a ser implementado de fato pelo governo Lula e que foi sendo desmilinguido pela Dilma e finalizado de vez pelo Temer. Planejamento que competia à administração pública executar. Então, acabamos de ver, e a pergunta foi em relação ao governo, que governo é uma outra parte do Estado. Governo é a parcela estatal, governo é a parte do Estado, governo é a parte do Estado que visa definir seus ideais. Reparemos então, ideais. Que a parte governamental é a parte que está no topo. De onde vêm as estratégias, os planejamentos, as políticas públicas? Deles. E quem é que executa o planejamento, as políticas? Nós, servidores, mortais. Então, vamos analisar isto de forma piramidal. Governo na cúpula, planejando, a administração na base, executando o planejado. Governo na cúpula do Estado, idealizando, definindo, planejando, e a administração pública na base, implementando, realizando, concretizando. Isto tudo aqui é o Estado. Estado de direito, porque isto tudo funciona sob o império das leis, sob regras que conduzem o comportamento de todos. E este Estado tem como razão de ser atender ao interesse público. Nós vivemos sob o Estado de Direito. Estado de Direito democrático, porque todos nós podemos participar dessa atividade estatal. Vocês vão estudar comigo, essencialmente, a parte de administração pública dentro do direito administrativo. Vão estudar, acredito, é o Tiago aqui no Constitucional? É o Geraldo? Com o professor Geraldo, a parte de constitucional. Ele vai falar de organização dos poderes, vai falar de poder executivo, vai falar de poder legislativo. Aí depois que ele passar por tudo isso, eu venho e faço um arremate no constitucional, juntando, pelo menos no nome, no final das contas é tudo direito constitucional, juntando o constitucional do Geraldo com o meu administrativo, falando de noções de administração pública municipal, que nada mais é do que um conjunto de competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo na Lei Orgânica de Belo Horizonte. Então é muito importante que vocês peguem a matéria do Geraldo, que é deste tamaninho, artigo 44 até o artigo 91, e guardem tudo aquilo ali. Principalmente no que confronta aquilo que eu vou falar, 84, atribuições do presidente da República, 48, competências do Congresso Nacional, 49, competências do Congresso Nacional no 48 por lei, no 49 por decreto legislativo, 51, competências privativas da Câmara dos Deputados, que é por resolução,
52, competências privativas do Senado Federal, que é por resolução. O 68, que aparece mais uma competência do Congresso Nacional, por resolução dessa vez. Porque algumas coisas vão se chocar. Algumas coisas. No mais, é tudo importante. Nós temos 10 questões. Pelo amor de Jesus Cristo. Seja lá qual o Deus que você acredita, já que resolvem dar nome para eles, você quer ganhar 7 mil reais por mês? 7 mil reais por mês para toda a vida, e aqui é início de carreira, logo haverá aumentos? Quer, senhorita, ganhar 7 mil por mês? Todo mês na sua conta? Então, nós temos 10 questões que têm que ser gabaritadas. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Ah, André, nossa, mas o conteúdo é tão grande. Grande é a dívida que você tem hoje. Grande é a quantidade de sonhos frustrados que você tem hoje por falta de dinheiro. Ou por falta de crédito. Ah, vou lá na CVC, tem um pacote ali para Ribeirão das Neves. E às vezes você não consegue comprar uma viagem para Ribeirão das Neves. Por quê? Porque não tem crédito. Ele olhou o seu nome, está no Serasa, não pode nem fazer um pacotinho. Então, vamos ganhar 7 mil por mês. Estou falando para o cargo de técnico mesmo, tá? Não mudei o edital, não. Estou colocando aqui com umas informações privilegiadas em off que eu tenho. 7 mil. André, eu não acredito. Ótimo. Entra e ganha só 5. Azar o seu. Então, ganhe isto. E para ganhar isto, são 20 de português, é coisa pra caramba. 20 de raciocínio lógico é coisa pra caramba. E 10 de direito. É muito pouco, mas o conteúdo é muito grande. Só vai superar o desafio do dia 18 de fevereiro quem fizer a diferença. Senhorita, como é que está o seu tempo de estudo? Eu estudo à noite. Isso é bom? É ótimo. E o seu tempo de estudo? Nossa, tá ruim. Quanto tempo por dia? Para estudar. A Vera. Não tenho. Isso é muito importante. Não ter tempo de estudar é muito importante. Não é importante? É. Porque todo o tempo do mundo que você arrumar, você vai estudar com muito mais intensidade e valor de quem tem o dia inteiro para estudar. Veio de carro ou de ônibus? Veio de ônibus. Certamente no ônibus, ou em pé ou sentada, vai balançar e ler. Tudo bem, vai ficar com enxaqueca, dor de cabeça, mononucleose, vai ter um monte de problema. Mas olha a força que ela faz para tentar ler. E essa força que ela faz é uma força muito maior de quem está lá confortável, ou então vendo a legislação no celular, no tablet. Vendo a legislação, coisíssima nenhuma, né? Produção, desligou o sinal da internet? Wi-Fi? Não? Não. Eu já estou avisando a todos. Se alguém pegar o celular durante os encontros, e no dia que não for meu encontro, eu vou chegar na sala e vou olhar, eu vou recolher o celular. Estou brincando, tá? Estou brincando. Então, vamos tentar tirar todo o tempo possível que a gente tem, pelo amor de Deus. Tentar fazer uma leitura. Está de bobeira? Comprou Constituição? Só Constituição? Comprou Vadimécum? Imprimiu? Não importa como é a sua legislação? Todo o tempo livre. Dá uma lidinha. Tem nada para fazer, vou ler lá o artigo 53 das imunidades parlamentares. Nossa, eu não entendo nada. Casa assim, não sei o que, autorização em 24 horas, o Supremo. Você só vai entender o suficiente para fazer a prova. Você não tem que ser um especialista em constitucional, nem em ADM, nem em português, nem nada. Tem que saber ler aquilo, guardar aquilo, criar um mecanismo de aprendizado e
marcar o X no lugar correto. Isto é o que importa. Ganhar 7 mil por mês não é fácil. Passar no concurso em que haverá 700 mil inscritos por vaga torna o negócio muito mais interessante. A R$20 a inscrição, até os apóstolos vão se inscrever. Então, preparem-se da melhor maneira possível. Há cursos no Brasil inteiro preparando, presenciais e online. É um grande concurso, se não o grande concurso do biênio 2017 e 2018. Há quem diga que no final de 2019 tem 2018 para 2019 tem assembleia. E, obviamente, anúncio que teve ontem ou anteontem, o governo federal vai liberar em 2018 as autorizações para os grandes concursos. Mas ninguém aqui está pensando em concurso federal. A gente quer concurso local, quer ficar em Belo Horizonte, quer ficar aqui com a família. Por quê? Porque a gente aqui tem apego à nossa região, à nossa área ou à família. Eu não quero ir para a fronteira, vou ganhar 19 mil na fronteira, o que eu vou fazer lá? Lá não tem posto de gasolina, lá não tem cinema, lá não tem McDonald's, lá não tem nada. Eu só vou juntar dinheiro e vou ficar rico. Ficar rico na fronteira não tem graça. Então eu vou ficar aqui em Belo Horizonte mesmo, com todo o meu grupo social, com os meus costumes, com a minha vida, no meu dia a dia. E para isso, temos uma oferta de concursos bem menor. E esta é uma oportunidade muito boa, porque todo mundo sabe que carreira no legislativo é boa. Seja porque eles vão roubar muito e desviar para vocês, seja porque o projeto, o plano de carreira, progressões e promoções é bem legal. Eu estou falando isso porque eu tenho alunos que são técnicos legislativos 2 e estão estudando para coordenador e estão estudando para procurador. Os caras não querem sair da Câmara. Não querem. Beleza? Pensem nisso. Então, introdução ao nosso pequenino direito. Não sei se o professor Geraldo já entrou, se já falou algo parecido, mas isso nunca é demais repetir. Muito bem, a administração pública é aquela parte do Estado incumbida de aplicar tudo o que foi planejado. Então, nós vamos compreender que efetivamente a administração pública ela é uma figura essencial no nosso estudo, porque a administração pública ela vai atuar, eu vou chamar de AP, ela vai atuar em várias frentes no nosso dia a dia. E eu pergunto vocês, embaralhando o constitucional com o administrativo, será que, quando o professor Geraldo fala de ministros de Estado, artigo 87, parágrafo único, inciso 1º, compete ao ministro de Estado referendar os atos expedidos pelo chefe do executivo. Ele está falando de administração pública? Tá. Por que tá? Porque a administração pública abrange todo mundo, perfeito. Se eu compreender que a administração pública é, em termos amplos, o Estado fazendo algo para o público, gerindo as coisas públicas, cuidando das coisas públicas, ampliando as coisas públicas, a administração pública é tudo. Então eu vou enxergar a administração pública, em primeiro momento, em sentido amplo. Em sentido amplo, a administração pública corresponde ao conjunto de órgãos, de organismos governamentais, vou abreviar, mas vou ficar repetindo sempre, conjunto de órgãos e organismos governamentais, conjunto este que exerce uma atividade política, uma atividade
governamental, bem como a administração pública é o conjunto de órgãos, de organismos eminentemente administrativos, executivos, executórios, conjunto este que exerce a atividade administrativa, uma atividade de concretização material, uma atividade de implementação do planejado. Então, em sentido amplo, a administração pública é todo o Estado. Repare, governo e a administração. Aquele desenho que eu fiz em outro momento. Cúpula, base, planejamento, execução, idealização, concretização. Em sentido amplo, tudo é administração pública, porque sai tudo do mesmo lugar do direito público, do direito constitucional, do direito administrativo, que é o direito constitucional aplicado. Porém, efetivamente, para o direito administrativo, a administração pública vai ganhar uma importância muito maior, sendo vista no seu sentido restrito, no seu sentido estrito, no seu sentido específico, em que aqui eu destaco a parte governamental e vou utilizar apenas a parte administrativa, os órgãos administrativos que executam a atividade administrativa. A administração pública, meus queridos, é, na realidade, isso aqui. Para nós, no direito administrativo, de forma específica. A senhorita ocupa que cargo na Câmara hoje? Maravilhoso. Técnico Legislativo 2, foi isso que eu ouvi? Foi. Desde então, pensamento positivo. Eu sou um servidor da Câmara, eu sou um técnico legislativo 2, estou trabalhando na Câmara e estou fazendo um curso de reciclagem, porque agora nós sabemos que vem um projeto de lei complementar para regulamentar o artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, que fala sobre a avaliação periódica de desempenho para mandar o servidor embora. Falaram um dia que acabou a estabilidade, acabou coisíssima nenhuma. Estão querendo regulamentar uma norma constitucional inserida no texto em 98. E hoje, em 2017, vão editar a lei complementar que aplica, que faz acontecer aquela norma lá de 98. E para que os servidores estáveis, concursados, efetivos, com mais de 3 anos de efetivo exercício, aprovados na avaliação especial de desempenho, no estágio probatório, para que eles não sejam mandados embora por falta de produtividade, curso de reciclagem. É o que vocês estão fazendo aqui. Concorda comigo? Ou em algum momento eu apresentei ilações incorretas? Você de casa, concorda comigo que você já é um servidor da Câmara, que está só revisando o conteúdo estudado outrora e aplicado lá dentro? É lógico que você concorda comigo. Não é? É ou não é, Heloísa? Está com sono, Heloísa? Não, tchutchu. Acordei já. Beleza, então, nós, dentro da administração pública, exercemos atividades administrativas. Então, consoante disse a nossa amiga lá, que é servidora da Câmara, não é? Há dentro da administração pública, há dentro desta organização, pessoas trabalhando.
Então, vamos olhar a administração pública sob outra ótica e vamos ver que a administração pública, tudo isso aqui, a administração pública pode ser vista em um sentido subjetivo, bem como ela pode ser vista e estudada em um sentido objetivo. E a administração pública em sentido subjetivo vai se referir aos sujeitos subjetivos, sujeitos que atuam lá. A senhorita atua na administração pública? Sim. Então, dentro da administração pública, há integrantes. Há integrantes, aqueles que trabalham lá dentro. Seu nome, meu nobre? Igor. Igor, você está na administração pública, não está? Sim, senhor, muito obrigado pelo senhor. Você está na administração. Igor, você na administração pública é um agente público. Da mesma maneira que é eu. Silvana, agentes públicos. Agentes públicos são as pessoas físicas que exercem atividades administrativas. Só que os agentes trabalham em algum lugar. Onde? Em um órgão público. Em qual órgão, meu nobre, você trabalha? Seu nome é? Daniel. Em qual órgão você trabalha, Daniel? Câmara Municipal de Belo Horizonte. É bom lá. Você trabalha com a Silvana ou com o Igor? Trabalha com os dois. Você vê mais lá no elevador o Igor, né? Porque o Igor fica andando de um lado para o outro. O Igor é meio hiperativo. Tem a lanchonete, que ele vai toda hora lá na lanchonete. Vocês sabem que dentro da Câmara tem lanchonete. Servidor da Câmara tem direito a café expresso, água Perrier, croissant com queijo brie e geleia de damasco. Não? Não estou falando da Câmara Legislativa do DF, estou falando da Câmara Municipal de Belo Horizonte, é isso? Ou isso é só para os vereadores? Bom, então um agente público trabalha em uma repartição, em uma unidade administrativa chamada órgão. E órgão, pensemos em nós, pessoas físicas, corpo humano, órgão faz parte de uma pessoa. A pessoa é aquilo que nós chamamos de entidade. Entidade é uma pessoa, mas não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica é uma ficção criada pelo direito, é algo imaginário. Vocês já viram uma pessoa jurídica na frente de vocês? Não viram? Será que é possível, após a aula, eu, que gosto muito de café, e o Tiago ainda não arrumou um café para mim, será que é possível que eu, após o nosso encontro, sente com o município de Belo Horizonte para tomar um café? Olá, município, que prazer encontrá-lo aqui. É possível isto? Não, pessoas jurídicas a gente não vê. Você sabe que o Aprovario é uma pessoa jurídica? Como é o McDonald's, o Bob's, a GPJ? Pessoas jurídicas são entidades. São pessoas criadas pelo direito, fictícias, então a gente nunca vê. Elas são representadas fisicamente pelos órgãos, pelas repartições, em que estruturalmente a gente chega ali e toca na estrutura física, e pelos agentes que nos atendem, que se relacionam conosco. É muito importante que a gente compreenda isto para entendermos. Os agentes estão dentro dos órgãos
que estão dentro das entidades. Esta relação de pertinência é essencial. Eu, técnico legislativo da Câmara, trabalho no órgão Câmara, que é uma repartição do município de Belo Horizonte. A pessoa jurídica em que tem o técnico legislativo e a Câmara é o município. No concurso do TJ, alguns se prepararam para o cargo de oficial judiciário ou oficial de apoio. Então, há colegas que são oficiais de apoio judicial no órgão Tribunal de Justiça, órgão que faz parte da entidade Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Heloísa. Então, sempre teremos esta noção. Pessoa jurídica, a gente não vê. A única situação em que você vê uma pessoa jurídica é olhando para o professor Tiago. E quando a gente vê o professor Tiago Torres, vocês conhecem o professor Tiago Torres? Fala pra caramba. E o professor Tiago Torres, ele coincide pela teoria da identidade. Ele é o aprovário. Então, se existe uma pessoa jurídica que anda por aí, é o professor Tiago Torres, e aprovário, mesma coisa. Muito bem, isto é muito importante para um tema que nós vamos ver no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, responsabilidade civil do Estado. Não trouxe para os meninos, não? Não, está sem açúcar, mas eu agradeço muito a gentileza. Está sem açúcar, está amargo e está gelado. Mas brilhante, o café... não, estou brincando, está pelando, não consegui nem segurar. Pelando. Beleza, estamos aqui. Só que nós, dentro da organização, fazemos o que lá? Batemos ponto. Ficamos no celular jogando Candy Crush. Vocês sabem que todo técnico legislativo ganha um celular? Não sabem? iPhone X. É um que ainda não foi lançado. Ele é um pré-lançamento mundial da Apple. O 8 está na pré-venda. Vocês inicialmente vão ter o 8 Plus, que é quase R$5.000. E depois vem o X, que é quase R$8.000. Vocês vão ganhar um iPhone X só para o chefe chamar vocês. Lá dentro vocês trabalham, né? Então ninguém vai para o serviço público para bater papo, para ficar jogando videogame, para ficar nas redes sociais. Videogame nem se fala mais isso, né? Videogame é da minha época, de Atari, Master System. Muito bem, nós na administração pública temos um objeto de atuação. O sentido objetivo corresponde às atividades que nós, integrantes, realizamos. Sentido subjetivo, sujeitos que trabalham. Sentido objetivo, objeto de atuação, função exercida por eles. Atividade exercida por eles. E qual é a atividade exercida pela administração pública propriamente dita? Qual é, olhando para o quadro, qual é a atividade exercida pela administração pública propriamente dita? Onde tem serviço público aqui no quadro? Ainda não tem. Então, qual é a atividade que eu coloquei aqui exercida pela administração pública? Atividade administrativa. Foi o que falaram. Atividade ou função administrativa.
A atividade administrativa é o que vocês fazem dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Esta atividade administrativa, o professor Geraldo já entrou? Ainda não. Ele vai explicar para vocês que nós temos no artigo 2º da Constituição da República 3 grandes funções estatais que a Constituição chama de poderes estatais, que são independentes e harmônicos entre si. Ele vai falar para vocês que existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que são harmônicos entre si, significa, entre eles há um encaixe, um ajuste constitucional, de forma que ocorre uma interpenetração de um poder no outro, a ponto, inclusive, de um poder exercer a função do outro. Eles são independentes, porque cada um tem a sua missão específica. Administrar, executar, legislar e fiscalizar, julgar com definitividade. Mas eles são harmônicos, por quê? Porque todos têm algum tipo de controle sobre os demais, uma interferência, um sistema de freios e contrapesos, que o Geraldo vai explicar muito bem para vocês. E também eles podem exercer as funções dos outros. Exemplo, a Câmara Municipal de Belo Horizonte está realizando um concurso público, e concurso público é atividade administrativa, não é legislativa, não é legiferante, não é fiscalizatória. O TJ fez concurso público, contratou a banca Consuplan, concurso, licitação, é atividade administrativa, e não jurisdicional, dizer o direito com definitividade. Mas estas atividades administrativas são inerentes ao Poder Executivo. Então vamos ver, ou vocês vão ver com o professor Geraldo, que há funções típicas de cada poder e funções atípicas. E quando eu falo de função administrativa, eu falo função administrativa em qualquer poder. No âmbito do executivo, no âmbito do legislativo, no âmbito do poder judiciário e em qualquer outro lugar fora dos poderes. Então, a atividade administrativa em qualquer lugar no âmbito da administração pública é exercida por agentes, órgãos e entidades. A nossa doutrina, os nossos autores apresentam 4 grandes atividades administrativas. 4 grandes atividades. A primeira delas, muito importante, muito famosa, se não a mais importante, é a que nós chamamos de serviço público. Serviço público é uma atividade que, como regra, o Estado presta em favor da coletividade, visando ao atendimento das necessidades da coletividade. Igor, me dá um exemplo de um serviço público, por favor. Gari, limpeza pública, perfeito, serviço público. Seu nome, senhorita? Ludmila, por gentileza, outro exemplo de serviço público. Transporte coletivo. Seu nome, senhorita? Natasha. Ela falou baixo. Natasha. Exemplo de serviço público. Saúde. Saúde pública. Percebamos, então, 3 exemplos. Se eu visualizar o direito administrativo, fica mais fácil compreender todo o mecanismo.
Então, transporte coletivo, segurança, educação, saúde, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água, limpeza urbana, tudo isto é serviço público. Além do serviço público, que é uma atividade que visa ao atendimento das necessidades da coletividade, em casa da pausa. E ouve de novo. Serviço público é uma atividade que visa ao atendimento das necessidades da coletividade. Pronto, vamos continuar. Vai ter um capítulo próprio para estudar serviço público, porque é um dos temas do nosso edital. Além do serviço público, há uma outra atividade que chamamos de polícia administrativa ou poder de polícia administrativa. Tabata, é isso? O que é a polícia administrativa? Tá, o que é não? Exemplo de polícia administrativa. Não sei. Seu nome, senhorita? Andréia. Exemplo de atividade de polícia administrativa. Andréia, por favor. Não está lembrado. Eu também não, por isso que eu estou perguntando para vocês. Seu nome, senhorita? Arlete. Exemplo de atividade de polícia administrativa. A BH Trans com a fiscalização. Perfeito, a BH Trans é uma entidade da administração pública do município de Belo Horizonte, é uma sociedade de economia mista belo-horizontina, criada pelo município para fiscalizar e organizar a atividade de trânsito. A BH Trans, ao fiscalizar, exerce atividade de polícia. Seu nome, senhorita? Nayara veio de carro, não é, Nayara? Ao vir de carro, trabalhamos com esse exemplo há pouco, ela não pôde estacionar em qualquer lugar. Ela encontrou sinais luminosos parando a vinda dela. Ela teve limite de velocidade. Então, Nayara atuou sob a atividade de polícia. Resumindo, o que é a atividade de polícia administrativa? É, para quem está anotando, em casa, presta atenção e anota, desliga aí o seu Facebook, vai, abaixa a aba, é uma limitação imposta pelo Estado. Polícia administrativa é uma limitação imposta pelo Estado. Limitação imposta pelo Estado sobre o uso e gozo, limitação imposta pelo Estado sobre o uso e gozo de bens, atividades, liberdades e direitos, uma limitação imposta pelo Estado sobre o uso e gozo de bens, atividades, liberdades e direitos do particular em prol, em benefício da coletividade. Quem perguntou? Detran entra. Detran entra como um órgão do Estado, na maioria dos estados, como um órgão fiscalizador. Seja porque ali nós vamos ter, por exemplo, se você dirige e tem carteira, a carteira foi tirada ou comprada? Não importa também, né? Porque se você tirou ou comprou, foi em algum lugar. E este alguém, para te dar a carteira de motorista, para te dar a licença para dirigir, não avaliou alguma condição?
fazer prova, tantas aulas, pagar o valor no banco, não é isso? Isto é atividade de polícia. Não condicionou o seu direito de tirar uma carteira? Só pode tirar carteira quem cumprir certos requisitos. É todo mundo que tem carteira? Não, só quem pagar o valor no Banco do Brasil, só quem fizer tantas aulas de autoescola, ganhar o certificado, exame de vista, psicotécnico, exame médico, cumpriu todos os requisitos, vá lá e pede a carteira. Onde? No órgão de trânsito, no DETRAN. Então, o DETRAN é um órgão que exerce atividade de polícia administrativa, condicionando a liberdade do particular em prol da coletividade. É qualquer ser humano que pode tirar a carteira? Sim, se cumprir os requisitos. O fato de eu impor requisitos, eu restringo o universo daqueles que conseguirão carteira. Alguém aqui tem carteira além da Nayara? E fizeram a autoescola quantas vezes? A prova de trânsito, quantas vezes? 2, 3, 5, 18, tem de tudo aqui. Então é isso, é o poder público limitando a sua vida. A atividade de polícia. Essas fiscalizações em geral, sanitária, ambiental, é atividade de polícia. Além disso aqui, outra atividade administrativa muito importante é a atividade de fomento. Fomento. Fomentar é incentivar. Fomento é o incentivo que o Estado dá. Fomento é o incentivo que o Estado dá ao particular. Fomento é o incentivo que o Estado dá ao particular que exerce atividade de interesse coletivo. Normalmente uma atividade sem fins lucrativos, mas uma atividade de interesse coletivo. Por exemplo, imaginemos que aqui no curso Aprovarem, eles destinassem um horário para atender a comunidade carente. Carente mesmo, que não tem condições de arcar com o estudo. Mas não é um projetinho de bolsa, não. É comunidades dos bairros tais. Eu proponho a vocês oferta de educação moral e cívica, noções de cidadania, uma apresentação da Constituição, reforma ortográfica, coisas assim que são de interesse geral. Será que se eu levar este projeto para o poder público, que não tem igual, olha só, o Estado, município, União, eu faço isto ali na minha área, não arrecado dinheiro para a comunidade carente, não recebo valor algum, e atendo X pessoas. Será que não seria do interesse do Estado me ajudar para que eu desenvolva esta minha atividade coletiva? Sim. E se o Estado de fato quiser me ajudar, ele vai me dar condições, recursos, ou emprestar, permitir o uso de prédios públicos para que eu amplie a minha atividade. Fomento é isto. Um incentivo que o Estado dá para alguém que faça algo de interesse coletivo. Não é qualquer incentivo. E não é qualquer incentivo para qualquer um. É um incentivo estatal, com finalidade pública, para alguém que exerce atividade de interesse público. Tem que tudo convergir para o bem da coletividade. Fomento é este incentivo. Exemplo prático em Belo Horizonte.
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eu não sei. Também não sei. Isso aí foi a famosa chute para a escolha, né? Pum, Orquestra Sinfônica. Foi o que veio à mente. E é isso aí. A participação é isso. É para falar bobagem, errar feio como ela errou. Não sei nem se está errado, porque eu não tenho a menor ideia da função da Orquestra Sinfônica aqui em Belo Horizonte, mas valeu a participação. Um exemplo prático. Clínica de recuperação de dependente químico. Pode ser, desconheço, mas pode ser. Recebe ajuda do poder público, recursos públicos para a sua atividade. Nós encontramos em Belo Horizonte um exemplo bem legal, que é a Feira de Incentivo à Cultura, em que o teatro fica acessível, não barato. E não digo teatro de qualidade, mas para quem quer ter acesso ao teatro, à cultura, o valor fica melhor. Por quê? Porque o poder público subsidia, banca no todo ou em parte o valor do ingresso, que diminui o custo para nós, e nós vamos poder assistir a uma peça teatral, criar, quem sabe, o hábito do teatro, que é uma manifestação cultural. Então, o fomento é isto. É outra atividade administrativa cada vez mais crescente. E, por fim, a última atividade administrativa é a intervenção administrativa. Intervenção administrativa, que muitos autores falam que é uma atuação do Estado no domínio econômico. Uma atuação do Estado no domínio econômico. Exemplo. É possível que o Estado entre no mercado e concorra com a empresa privada? Eu consigo ver o município exercendo atividade econômica? Não. A Constituição proíbe. Mas o município pode criar alguém, uma empresa, e esta empresa estatal concorrer com a empresa privada. Todos entes políticos, União, Estado, DF, municípios, podem criar empresas estatais para que entrem no mercado, atuem na mesma área que empresas privadas e com elas concorram. Exemplo, Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista federal, concorre com o Banco Bradesco, com o Banco Itaú. Petrobras, uma sociedade de economia mista federal, que concorre com Texaco. É possível, então, que o Estado entre na área econômica por suas empresas estatais. O artigo 173 da Constituição, da Constituição da República, fala bem sobre isto. Seja no caput, seja no parágrafo 1º, dizendo que o Estado só poderá intervir no domínio econômico de forma excepcional, em razão de imperativos de segurança nacional, bem como de relevante interesse coletivo. Para isto, ele cria as empresas estatais e suas subsidiárias. É possível que o Estado, então, entre no mercado? É, por suas empresas. Mas, contem meu negócio. Quanto é que vocês vão ganhar na Câmara? 7 mil. E ganhando 7 mil, Kênia, vai viajar para onde? Pensa no período de um ano. Trabalhou um ano, ganhou 7 mil vezes 12 dá quanto? 7 vezes 2, 4, vai 1.
7 vezes 1, 7, com 4, 7. 8, 9, 10, 11. 1. Deu? Tá certo a minha conta? Embaralhei tudo, né? Quanto é que dá 7 vezes 12? 84 mil reais. Dá para ir para onde? Vários lugares. Então diz um lugar que você quer ir. Vamos viajar. Fala. Não, Buenos Aires não. Buenos Aires você vai viajar no primeiro final de semana. No primeiro final de semana você já vai para Buenos Aires. Para Inglaterra. Vai passar 15 dias na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Conhecer ali Escócia, País de Gales, a Irlanda do Norte, né? Uma viajadinha na Irlanda. Não é isso mesmo? Coisa boa, aqueles castelos medievais. Você está sentindo a quantidade de libras esterlinas que você tem no bolso ou de euros? E já está fazendo o cálculo, quanto é que tem que sobrar para lá no free shop? 500. É isso? Aí cada loja que você vê, você quer comprar um negócio e você não tem como carregar. Essa vida é cansativa, né? Nossa, demais. Você vai para Londres, começando a escala em Londres, capital da Inglaterra, de avião. Qual empresa aérea? Qualquer uma, desde que me leve, né? E aí você foi de TAM, pode ser TAM? Pode. A TAM vai te levar para Londres. Só que a vida não é fácil. Chegou no guichê do aeroporto internacional de Confins, como se de Confins você pudesse ir para Londres, mas você, no aeroporto internacional de Confins, Tancredo Neves, aquela filhinha, a atendente está de mau humor. E com problema com bagagem, a mulher está enlouquecida, aeroporto lotado, te atende muito mal. Será que você pode reclamar este serviço praticado por ela em algum lugar? Porque TAM é uma empresa privada, não é? Concessionário de serviço público. Ela, será que em relação à atividade dela, da Gol, da Avianca ou de qualquer empresa aérea, tem alguém que fica ali só de olho? A ANAC. E o que é a ANAC? É uma entidade que fiscaliza, que controla, que regula. Agência reguladora. E o artigo 174 diz que o Estado pode criar alguém para regular um determinado setor. Então, da mesma maneira que as empresas aéreas, as empresas de telefonia, Oi, Vivo, TIM, também são reguladas. Por quem? Pela Anatel. O Estado regulador. O Estado fiscalizando, normatizando atividades prestadas pelos particulares, notadamente na área econômica. Então, aqui, para a doutrina dominante, atividades administrativas, serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção, prestadas pelos integrantes da administração pública, agentes, órgãos e entidades. A administração pública em sentido subjetivo, conjunto de entidades, órgãos e agentes. A administração em sentido subjetivo, que exerce uma atividade administrativa, atividade esta que compreende a administração pública em sentido objetivo. Atividades administrativas que são serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção. A administração pública, que pode ser vista em vários sentidos. Em sentido amplo, em sentido restrito, em sentido subjetivo, em sentido objetivo. Em sentido amplo, ela compreende todo o Estado.
em sentido restrito, é a administração pública propriamente dita. Só que a administração pública é um fruto da existência do Estado que tem que gerir as coisas da coletividade. Lembrando então que a administração é uma parte do todo, é uma parcela estatal encarregada de concretizar, realizar, materializar tudo aquilo que foi planejado, idealizado pelo Estado. E o Estado idealiza suas coisas pela sua parcela de soberania, sua parcela governamental. Então, o Estado é, resumidamente, o conjunto de governo e administração pública para planejar e concretizar tudo aquilo que foi idealizado em prol da coletividade. E vimos que Estado é uma manifestação político-social composta por governo soberano ou soberania, povo, território, visando sempre ao bem comum. Estado este que é algo que vai concretizar, materializar o direito. Notadamente, se o Estado é parte, direito público vai se destacar. Porque o direito público é o ramo do direito que predominantemente cuida dos interesses do Estado, cuida dos interesses da coletividade. E o direito constitucional e o direito administrativo são ramos, áreas do direito público. Revisamos o quadro todo? Vimos o quadro e revisamos, e a sistemática sempre vai ser essa. Vou apresentar tudo, escrevendo sempre tudo, e vou sabatinar, revisar tudo que está escrito. Combinado? Combinado. Por fim, aqui, só para fechar esse quadro, a administração em sentido subjetivo, alguns autores chamam também de administração em sentido formal, ou administração em sentido orgânico. Sujeitos, quem forma e organismos. A administração pública em sentido subjetivo, ou em sentido formal, ou em sentido orgânico. Sujeitos, quem é que forma a administração, órgãos, organismos da administração. E o sentido objetivo é também apelidado de administração em sentido material, ou administração pública em sentido funcional. Objeto de atuação, matéria trabalhada por eles, função exercida por eles. Sentido objetivo, material ou funcional. Objeto de atuação, atividade administrativa. Matéria trabalhada por eles, a atividade administrativa. Função exercida por eles, a função administrativa. Fácil. Agora é. E aí vai chegar em casa, vai reler. E amanhã vai reler. E depois vai reler. Como se tivesse só isso para ler. Só que tem que ser criado um hábito. Se não houver o hábito da releitura, ou de leituras em ciclos, não dá certo. Entendi tudo agora, maravilhoso. Se não revisar, não vai guardar. Se não reler isto 100 vezes, não vai guardar. André, eu preparei um quadro de horário em que o meu ciclo começa hoje e termina no dia 18 de fevereiro. E a revisão? Pois é, as matérias foram distribuídas e elas acabam no dia 18 de fevereiro. Então não tem revisão? Então não tem estudo? E você não está aqui de passagem. Ou quer voltar para cá, para o TJ? Para a Assembleia? Quer? Não. Não.
Quer? Eu não quero ver ninguém aqui de novo, não. Eu quero ir na Câmara, ir lá na Câmara, pesquisar sobre um projeto de lei e ser atendido por um de vocês. Por um de vocês de casa. Não sei nem quem é que está aí, mas eu vou ser atendido por você. Acredita nisso. Você pode comprar qualquer pessoa que você quiser. Pensa nisso. Beleza, vamos guardar isso aqui e... Quanto tempo eu tenho, produção? Não tem tempo nenhum? Pode dar intervalo? Prazerzaço estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao curso Aprovarium. Nossa missão é aprovar você.